Ora então, pessoal, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá no ar, então, mais um bate-papo da Seven. Projeto que eu comecei aí o mês passado, na verdade, onde o intuito principal é realmente a gente conseguir trazer pessoas que possam agregar, né, tanto conhecimento quanto também representatividade. É o que eu bato bastante nessa tecla. A gente pode sim ter pessoas negras que entendam além da parte, né, de raça, racial, mas sim também de outros assuntos. E a área que eu falo bastante é a parte de mercado financeiro, finanças, comportamento. E acredito que o assunto de hoje ele é muito, tanto peculiar também quanto importante, porque vem ganhando bastante força nos últimos tempos, né? As pessoas estão mais interessadas em saber como é que essa parte de milhas, como usar milhas para poder viajar, se realmente isso é possível, se não é, se é golpe. As pessoas têm um pouco essa desconfiança. Então, Com certeza. hoje eu tenho o prazer aqui de trazer um cara que eu me identifiquei logo de primeira praticamente. A gente participa, acho que mais ou menos de 3 grupos, eu acho, mais ou menos, né, de network. Exatamente. E o santo bateu realmente, a gente tem aí propósitos bem parecidos. Então, quando eu comecei esse projeto, foi um dos primeiros que eu fui conversar para, cara, topa essa ideia, topa de abraçar esse projeto. Ele prontamente topou, então é um prazer. Nosso querido Augusto, ou Guto Milhas. Ali, Perfeito. Prazer, cara. prazer, Luciano. Muito, muito legal fazer parte desse projeto aí também. Quando a gente se cruzou no primeiro evento ali de networking, deu aquela... A liga. A liga, exatamente. Então, poder trocar essa ideia, né? Porque tu traz toda essa parte do comportamento, de finanças, de investimento, de fazer com que as pessoas façam o melhor uso, né, daquele dinheirinho que vem suado, né? Exato. Para praticamente todo mundo vem aquela graninha suada, então a gente conseguir direcionar para ter uma qualidade de vida melhor. E as milhas entram nesse lado na questão de viagens, né? Que é um lazer. E muitas pessoas também têm como que viajar a trabalho, né? Exato. Então, tu poder economizar isso nos dois lados é muito legal, e também até mesmo para as próprias empresas poderem diminuir custo em viagem, né? Porque a viagem é um custo em deslocamento. Exato. Né? E o que acontece a partir disso é nos locais, né? Tipo, a vida, né, ela acontece fora de casa. Fora de casa, perfeito. Ótima analogia. Cara, então eu sempre gosto de começar pelo começo. E é uma coisa que eu sempre acho muito interessante as pessoas saberem é a história de vida das pessoas, principalmente a nossa. Então, pudesse contar um pouquinho da tua história, como começou realmente nessa parte das milhas, o interesse, de começar a realmente colocar isso em prática e também ajudar outras pessoas com isso, com a consultoria de milhas, enfim. Fica à vontade aí para contar para nós. Então, como muitas coisas, começou lá em 2020, né? Pandemia. A pandemia criou muita gente, muito empreendedor. Então, muitas coisas. Aquele tempo que a gente acabou ficando mais ligado digitalmente, né? Que antes não acontecia. Então, ficando muito tempo em casa, e eu comecei, a receber anúncio de milhas. E milhas. Poxa, e a minha irmã viajou muito tempo com milhas, né? Europa, Caribe, Estados Unidos, Chile, muitos lugares ela foi com milhas. Sim. E aí eu comecei a ver aqueles anúncios e pensei, vou falar com a minha irmã. Falei, ô Camila, como é que estão os teus pontos? Como é que tá usando? Falou, Guto, não tá funcionando muito bem, não tô achando muita passagem no momento e tal. Falei, mas não tá batendo essa história, né? Porque eu vejo anúncio, fui atrás, vejo gente que tava viajando muito com milhas. Eu falei, não, vou ter que dar uma Entendimento estudada melhor. mais a fundo, e comprei um primeiro curso de milhas. Fui lá e comecei a estudar. E aí, bateu aquele desespero, né? O que eu tô fazendo? Pensei, recém tinha trocado celular, geladeira em casa, e vendo como tudo aquilo, que eram coisas que eu precisava comprar, teriam me gerado vários e vários pontos e várias viagens. Então foi uma descoberta nesse tempo de pandemia, em busca de poder viajar, porque tenho a família, né? Tenho eu, minha esposa, 2 filhos, então são 4 para viajar. É um Né? custo, Então, é um custo. cada vez são 8 passagens, né? Ida e volta. Sim, Mas tem que voltar, né? Então, foi em função disso. E também muitos anúncios falavam em renda extra, né? Com as próprias milhas. Então, por um tempo, eu também, além de usar para viajar, também fiz renda extra, como muitas pessoas aí no país fizeram e ainda fazem, né? Então... Mas o teu interesse de começar também, além de
entender sobre e usar para uso próprio, obviamente, quando começou a dar esse start, assim, cara, eu vou começar também a ajudar outras pessoas com esse conhecimento que eu tenho de milhas para também, obviamente, criar uma renda extra a partir disso? Foi porque eu vi que muita gente ainda desconhecia esse mercado. E ainda desconhece e por esse desconhecimento acaba desconfiando. Né? Porque aí as pessoas falam na internet, e eu mesmo falo às vezes, com milhas tu viaja de graça. Mas não é exatamente de graça, porque tu tem que pagar as taxas de embarque. Só que as taxas de embarque estão inclusas na tarifa pagante, na tarifa em dinheiro. Então, toda a tarifa que tu vê lá, a passagem sai R$1.000, dentro desses R$1.000 tem lá 93, 95, R$110 de taxa de embarque. Se tu desmembrar a tarifa, a taxa de embarque está sempre presente. E a partir do momento que tu tem as milhas, tu só paga a taxa de embarque, porque toda a tarifa tu vai pagar com os teus pontos, com as tuas milhas. Então essa é a questão do viajar de graça, porque as taxas de embarque são sempre pagas. Então é aí que entra a questão do viajar de graça. Show de bola. Cara, e isso que tu falou agora de milhas também, as pessoas, eu vejo que por não saber, por não ter conhecimento, confundem às vezes muito também milhas com cashback, com pontos. E como é que funciona essa diferenciação? Ou se tem ligação, não tem? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Tem essa ligação das milhas com cashback é bem interessante, porque tem alguns cartões que ao invés de oferecer os pontos, né, eles oferecem cashback. Tá? Mas aí se a gente for analisar a fundo, se tu for pegar os melhores cartões de banco, tá, que oferecem cashback, eles vão te dar ali 1% de cashback. Tá? Perfeito. E se tu for pegar um cartão já razoável de milhas, ele vai te dar ali 2,5 pontos por dólar. Tá? É uma conta diferente que os cartões para milhas eles fazem. Então é 2 pontos por dólar, 2,5. Os melhores cartões, 5 pontos por dólar. Para facilitar nossas contas aqui, seria 1 ponto a cada real gasto. Tá? 1 ponto a cada real gasto. Então, por exemplo, numa conta ali de 100 mil no ano, tá? Para ficar tudo mais fácil, mais tangível para a gente entender. Então, 100 mil no ano, tu vai ter de retorno com cashback R$1.000. 1% de 100 mil, R$1.000. Perfeito. Tá? Mas tu fazendo 1 ponto ali por real gasto, né, tu vai ter 100 mil pontos. Perfeito. E 100 mil pontos, né, transformados em milhas, tu ainda pode, na hora que tu gera esses pontos dentro dos programas de fidelidade, né, tanto programas bancários quanto diretamente nas companhias aéreas, 100 mil pontos é até difícil de mensurar quanto valem 100 mil pontos, porque tu consegue emitir, às vezes, com 100 mil pontos, uma passagem, por exemplo, de Porto Alegre até um destino bem desejado, por exemplo, Punta Cana, no Caribe, em executiva, tu vai gastar menos de 100 mil pontos numa passagem que custaria, por exemplo, R$20 mil. Meu Deus. Então, o grande valor das milhas está no poder de emissão, né? Não é exatamente um número X, quanto valem 100 mil milhas. Se tu for ver no mercado de milhas, aí se tu for vender, como as pessoas faziam antigamente, se forem milhas Smiles, vai valer R$1.600. Milhas Azul, 2.000. No máximo, com as milhas da Latam, ali tu vai ter 2.700. Então, é uma coisa que foge muito além. Então, tu consegue mensurar na hora que tu vai fazer uma boa emissão. Eu até estava vendo passagens para a família agora, pro Ceará. E essas passagens sairiam 72 mil milhas, né? No caso, eu tenho essas milhas, né? Uma passagem dessa estava dando R$5.300. Eu tenho as milhas, eu pagaria só os 437 da taxa de embarque. Então, se for ver, cada passagem da família, de ida e volta, sairia ali R$109,25. Então, pensa, de 5 mil a gente cai para 437. Então, esse é o grande lance das milhas, né? É como se fosse uma moeda forte. Entendi. Né? Como comparar com o dólar, com o euro. É no poder da moeda, no poder de emissão. E, consequentemente, tu com R$1.000 de cashback, tu faz o quê com R$1.000 de cashback? Troca por pontos, alguma coisa assim, algo do tipo de comprar algum
algum tipo de panelas, coisa algo do tipo? Aí. O pessoal geralmente usa muito. Não, vou usar meus pontos aí para comprar uma panela, É, comprar talvez um copo, ou até mesmo, sei lá, enfim, tem pequenas coisas que as pessoas fazem compras com isso. exatamente. Mas aí a gente entra numa outra seara que é o imediatismo, né? Exato. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que tu oferece pra pessoa, vou te dar 50, 100 reais de desconto Uma compra. na fatura do cartão, Uhum. a pessoa pensa, pô, 100 reais de desconto, bah, maravilha. Mas isso é fruto do desconhecimento. Porque se ela soubesse que ela poderia ir juntando pontos para daqui a pouco fazer um bom resgate e ir viajar sozinho, em casal, com a família, Uhum. com certeza ela não trocaria os pontos por um desconto na fatura e muito menos trocaria por panelas. Porque praticamente, assim, eu vou te dizer que 98% das ofertas de troca por produtos, Uhum. tu sai perdendo. Porque se tu for comparar o valor, aí comparando até com o valor de mercado mesmo, das milhas, às vezes tu vai lá, mas eu troquei por uma frigideira. Exato. Aí o cara trocou a frigideira por 10 mil pontos. Pô, 10 mil pontos, pensando ali, tu vai ter, digamos, 200 reais. Aí tu vai ver o valor daquela frigideira, tu comprava ela por 50. Então, É meio que um custo-benefício enganoso, né? A pessoa acaba caindo ali pelo imediatismo, como tu mesmo falou. totalmente enganoso. E também porque muitas vezes chega aquele momento que os pontos começam a vencer. E aí tu pega o desespero. Pega o desespero. Então, dentro do programa de pontos, por exemplo, a Livelo, que é um programa de pontos famoso do Banco do Brasil e do Bradesco. Então, ali, dependendo do cartão que tu tens, os pontos têm uma validade, porque Bradesco e Banco do Brasil, os pontos vão direto para a Livelo. Exato. Então, dependendo do cartão, tu tem ali uma janela de 2 anos Pra poder usar. até 3 anos para poder usar. Então, tu já vê que é uma janela ampla, né? Ampla. Tu tem 2 anos, é um tempo bem razoável para te conseguir se planejar. Perfeito. Então, quando chega perto do vencimento, as pessoas, o que eu vou fazer com os pontos? Troca por panela, troca por frigideira. Então, Isso que tu falou é bem interessante, porque nitidamente os bancos, enfim, eles usam um gatilho mental, que é o chamado gatilho da escassez. O Uhum. fato da pessoa estar ali sabendo que tem que usar aqueles pontos o quanto antes para não perder, o que acontece? A gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então é outro gatilho também que acaba afetando na pessoa. Sim. Ela vê assim, poxa, eu tenho que até final de junho para conseguir usar esses pontos. Ao invés de ela realmente olhar e se planejar com os pontos que ela tem no momento possível para poder usufruir de uma forma mais inteligente, de uma forma mais planejada, ela prefere, não, eu não vou deixar esses pontos morrerem, digamos assim. Então eu vou usar com o que o banco está me oferecendo aqui para troca. E é justamente o que eles fazem. Usar de qualquer forma. Perfeito. E se a gente for pensar ainda mais friamente, o banco não faz muita questão que tu use esses pontos. Tanto que, às vezes, tem pessoas que têm um gasto bem elevado no cartão, tem um bom salário, tem renda comprovada, e o banco, o gerente, oferece um cartão qualquer para essa pessoa, que às vezes nem pontua. Uhum. E a pessoa tá lá gastando 10, 15, às vezes 20 mil reais por mês, sem pontuar nada. Porque o gerente deu aquele cartão, ela não conhece nada de pontos, eventualmente conhece ali um parente, um amigo que viaja com milhas, mas ela não acredita muito, então segue como tá. E também tem muitas vezes preguiça da pessoa procurar, achar que é trabalhoso, ir até o banco, falar com o gerente. E hoje nem precisa mais ir no banco, né? Tu resolve tudo pelo chat. Então é muito fácil. É só ter um pouco de força de vontade, mas também o conhecimento é fundamental para que se possa ir atrás, né? Até já fazendo um gancho com o que eu falo bastante, tu fala assim, a pessoa tem a preguiça de procurar, ela não quer saber realmente como funciona, porque talvez é muita informação desconhecida. Outro viés da inércia. A pessoa prefere muito mais ficar onde está, porque ali é o que é confortável. Já simplesmente sabe que, não, para que eu vou estudar sobre milhas? Como é que eu posso usar de forma, né, mais inteligente, mais ideal, se eu posso simplesmente trocar por pontos e conseguir comprar uma panela, uma frigideira, não é verdade? Então, Pois a é. pessoa é muito mais confortável ela continuar ali, não, vou fazer aí com o que eu sei, né? Isso vai muito também para as pessoas que acabam ficando muito na poupança. Uhum. As pessoas têm aquela dificuldade de talvez, poxa, eu vou estudar sobre investimentos,
eu vou acabar caindo numa pirâmide financeira, eu vou acabar caindo em algum investimento que é furado. Então eu prefiro ficar assim na poupança que me rende pouco, mas pelo menos eu sei que é seguro, né. Então Sim. acontece muito com o que tu acabou de falar agora aí. Mas a poupança, se a gente for pensar friamente, é uma furada. A pessoa tá caindo numa furada. Então, é como pensar naquela frase que muitos aí atribuem ao Einstein, né? De fazer sempre as mesmas coisas, né? Esperando resultados diferentes, né? É a maior loucura que existe. Exatamente, perfeito. Então, se tu não buscar conhecimento, a chance de tu cair numa furada dessa, numa pirâmide financeira, em golpe, e achar que tudo vem de forma simples e fácil, aí sim tu tá realmente fadado a cair numa enganação. Perfeito. E a partir do momento que tu adquire conhecimento, né, tu traz luz para a situação, e aí tu consegue avaliar da forma devida e fazer usufruto daquilo que tu tem em mãos. Show de bola, perfeito, cara, perfeito mesmo. Tu falou um ponto aí do cartão de crédito. Que cartões tu acredita que seriam os mais ideais para poder se planejar bem com milhas e quais aqueles cartões que realmente, cara, com esse cartão que tu tem aí no momento, tu não vai conseguir realmente usufruir de nada das partes das milhas. Que com teu conhecimento, tu acredita que quais cartões seriam? Assim, o ideal é ter cartões que pontuem, né, nos programas, de preferência os programas de fidelidade bancários, porque eles te possibilitam a transferência para as companhias aéreas de uma forma bonificada. Então, por exemplo, se tu tem lá 10 mil pontos na Livelo ou na Esfera, né? Esfera é o programa do Santander, Tá. e a Livelo é o programa do Banco do Brasil e do Bradesco. A partir do momento que tu tem dentro desses dois programas, a hora que tu decide mandar para uma companhia aérea, ou a Azul, ou a Smiles da Gol, ou a Latam, tu sempre tem ofertas de transferências bonificadas. Então, eles te oferecem lá 50%, 70%, 100% de bônus. Então, esses 10 mil pontos, esses 100 mil pontos, eles podem até dobrar. Então, tem que aguardar um momento, uma janela certa para fazer essa transferência e aí ter um benefício ainda maior. Então, quais são os cartões mais populares usados hoje? Normalmente são de bancos digitais. Então, tu vai ver ali Nubank, o Banco Inter, que é o que a grande maioria das pessoas acaba usando, porque eles não têm anuidade, é fácil de conseguir o cartão, só que eles te dão praticamente nada de benefícios. Então, o ideal mesmo é ter cartões que pontuem. Então, tu vai ter ali do Banco do Brasil, tu consegue Visa Infinity, Elo Nankin, até o Orocard mais simples ali, ele vai te dar 1,5 ponto por dólar, né? É melhor do que não pontuar nada. Exato. Tendo em vista que tu vai ter aí pelo menos 2 anos para juntar os pontos. Então, são cartões que são de fácil acesso. Toda essa linha da Visa Infinity e do Master Black são os que dão mais pontos, a partir de 2 pontos por dólar. Então, eles variam de acordo com os bancos, de 2 a 3, 4 pontos por dólar, chegando nos cartões mais top ali, que vão te dar a partir de 5 pontos por dólar gasto, né? Porém, esses cartões tu acaba pagando uma anuidade, correto? Acaba pagando anuidade, né? Variando de acordo com os cartões, mas também variando muito de acordo em quanto tu gasta no cartão. Então, às vezes, quem tem um gasto mais elevado, dependendo do cartão, tu isenta a anuidade. Às vezes, tu nem precisa ter um gasto tão elevado que se tu falar com o gerente, tu consegue isenção de anuidade. Por exemplo, eu tenho 2 cartões do Banco do Brasil, eu não recebo meu salário pelo Banco do Brasil, não tenho investimentos no Banco do Brasil, mas a partir do momento que eu pedi pro gerente, olha, eu queria um cartão que pontuasse legal. Aí ele, tem essa opção. Aí eu falei, mas dá para ser as duas? Então peguei um Visa Infinity e um Elo Nankin, por exemplo. E pedi isenção de anuidade. E os dois vieram com 1 ano de isenção. 1 ano. 1 ano de isenção. Fui usando e tal, aí tá chegando perto do final da isenção. Pedi de novo, se eles deram mais uma vez. Aí ele falou, não, agora eu só posso dar 6 meses de isenção. Eu falei, bom, mais 6 meses. E de 6 em 6 meses eu peço a isenção dos 2 cartões. E vou usando. Porque esses cartões têm uma série de benefícios. O Elo Nankin é o
cartão mais top que tem para benefícios residenciais. Então, ali, para quem tem pet, tem auxílio para consulta de pet, para quando, infelizmente, falece um pet ali, tu também tem um auxílio. Esqueceu, auxílio chaveiro, seguro residencial. Então, são uma série de coisas, de benefícios para o dia a dia que um Elo Nanquim, por exemplo, oferece. Além daquelas coisas que às vezes são muito desejadas pelas pessoas, que são as áreas VIP. Sim. Então, tu tem ali 2 acessos na área VIP, e no outro cartão tu chega a ter 4 acessos. Então, são benefícios, às vezes, desconhecidos das pessoas na gama enorme que se tem de cartões de crédito, que ficam ali escondidos. Porque se tu não for atrás, o gerente não te fala sobre nada disso. E o brasileiro, né, tem aquela grande questão de não ler as instruções, né? Então, quando tu recebe um cartão, normalmente ele vem ali junto, né, numa caixinha, num envelope, legal, e ali consta, né, os benefícios daquele cartão. Então, tudo que ele pode te oferecer, às vezes desconto em lojas parceiras, às vezes benefícios em hotéis, translado de aeroporto. Então, tu vai pensar ali, às vezes, tem uma viagem lá, tu comprou passagem com aquele cartão ou fez uma transação, tu tem o direito ao translado. E aí, quando tu vai ver, tu não sabe, aí quando tu chega lá, tu vai precisar do translado naquele lugar, tu vai ver, mas R$300 de translado, sendo que o teu cartão teria patrocinado isso. Então, é isso. O conhecimento faz toda a diferença. Cara, tu falou alguns pontos importantes agora nessa última fala. Primeiro da parte da espera, né? Tem que esperar realmente ver qual o melhor momento. Isso já pega muito no brasileiro. A paciência. Sem dúvida. Uma dificuldade imensa que as pessoas têm de ter o chamado imediatismo, que é pra ontem. Tudo é pra ontem. Tudo é pra ontem. Correria. Então, esse imediatismo tanto te coloca em situações como, por exemplo, pagando coisas do impulso, comprando coisas que talvez não precisa, como também deixando de ter descontos nesse sentido que tu acabou de falar. Isso é bem, bem interessante. E outro ponto também, cartões de crédito, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Vou pagar quanto de anuidade? Pensa só nisso. Anuidade e o limite do cartão. Consegui um cartão com 3.500 de limite. Isso só nisso. Nem sequer lê as instruções, como tu mesmo falou. A preocupação maior é o quê? Quanto de limite que o banco ali disponibilizou. Mas talvez se fosse atrás, se saísse da inércia, como tu mesmo falou ali, né, de procurar realmente ler, não perder, mas ganhar algum tempinho ali lendo sobre as instruções que de fato aquele cartão oferece de benefícios, né? Poderia realmente se colocar em situações bem melhores nessa parte das milhas e de conhecimento, como às vezes nem só o fato da pessoa usar as milhas em si, mas ter o conhecimento de saber, de quando talvez ter a informação ali próxima dela, ela saber o que a pessoa está falando, ou então realmente o que ela pode oferecer com aquilo. É bem, bem importante. Não, e outro ponto, assim, relacionado ao cartão de crédito, né? As pessoas, eu noto que muitas têm uma dificuldade com o cartão de crédito, têm um medo, porque o cartão de crédito, ele é uma ferramenta. Exato. Né? E muitas pessoas veem o cartão de crédito, interpretam aquele crédito como vilão. Como vilão, ou às vezes, assim como aquele limite do cheque especial, as pessoas entendem o limite do cartão como uma extensão do salário. Né? Então, às vezes, muitas pessoas têm gastos elevados ao longo do mês, mas pagam tudo no débito, no dinheiro, no boleto, e esquecem que elas poderiam fazer da mesma forma, concentrando os gastos no cartão de crédito, acumulando pontos no cartão e pagando religiosamente, né, a fatura sempre em dia, né, nunca deixar vencer a fatura do cartão, porque os juros são absurdos aqui no nosso país, e juntando os pontos dela e fazendo da mesma forma. Só que aí entra a parte da organização financeira, né? Exatamente. Então, porque aí, pensa que o cara gasta 5 mil por mês, né? Se ele direcionasse esses 5 mil por mês para todo o seu gasto no cartão de crédito e deixasse os 5 mil reais guardados para poder pagar a fatura ao longo do mês, para pagar a fatura lá no final e depois ir repetindo esse processo, seria muito mais fácil. Mas aí tu que trabalha com essa parte, quem é que vai conseguir, né, deixar aqueles 5 mil ali paradinho para depois quitar, né? Então,
entra nessa parte da educação financeira, né? Então, fazer o uso correto do cartão de crédito te gera muitos benefícios. Cara, tu falou, me deu uma lembrança bem legal. Eu tenho um cliente que há pouco tempo eu comecei com ele, e um dos gatilhos que ele tinha era justamente essa dificuldade de ele ter o dinheiro na conta. Então, sempre quando ele tinha o dinheiro na conta, assim, cara, Lu, eu tenho dinheiro na conta, eu fico muito com a vontade de gastar. Então, olha ali, aquilo ali, poxa, eu tô com tanto na conta, não posso ficar com esse valor aqui e não poder gastar. O que que a gente fez? A gente fez uma estratégia diferente. A gente sempre deixou um valor, digamos, relativamente baixo, onde ele pudesse, assim, ter ali, pagar as contas dele, obviamente, né, ok? Mas não um dinheiro de alto valor na conta, porque assim não tinha aquele gatilho de talvez gastar com algo no impulso. É óbvio, as pessoas vão gastar no impulso, porque nós somos pessoas, seres humanos, nós somos feitos de emoções, mas o principal é nos entender, né? Ter aquele autoconhecimento para saber, poxa, eu sei que eu sou uma pessoa que talvez se eu tiver 10 mil reais na conta, eu vou gastar, mas se eu tiver talvez dois, eu vou segurar, porque eu sei que aqueles 2 mil eu tenho que passar o resto do mês. Então isso é uma taxa que a gente fez bem diferente. Eu falo assim, cara, então assim, ó, vamos deixar um valor específico para que tu realmente consiga pagar tuas contas ali, ok, e passar durante o mês. E o valor que sobra, tu deixa investido num investimento ok para o teu objetivo, para te não ter esse gatilho, digamos assim, aflorado, que possa tu acabar gastando no impulso. Isso que tu falou é bem interessante. Não, com certeza. E o advento dos cartões de crédito, do Pix, de tudo digital, perdeu um pouco daquela sensibilidade, né? De a gente sentir o dinheiro saindo do bolso, né? Exato. Então, tipo, pô, tu tem aqueles 100 reais. A dor do pagamento. É, a dor do pagamento. Então, tu tem aqueles 100 reais e aí tu paga uma coisa. Bah, pagou um cafezinho e tal. Aí, pô, tu quebrou aquele 100. E aí, a partir daquilo, aqueles 100 começam Se diluir, a se diluir. saindo pelo teu dedo. Começa a morrer e quando vê, acabou. Perfeito. E essa dor, às vezes, não existe no digital. Ah, tu faz um Pix, tu passa o cartão, tu faz uma TED. E assim, quando vê, o dinheiro Que tu tinha guardado. evapora da mesma forma, até mais rápido. Com certeza. E tu não tem essa sensação de perda. Às vezes, tu vai se dar conta quando tu vê a fatura. Às vezes, tu vai se dar conta quando tu tem uma pequena emergência e tu vai ver aqueles 2 mil que tu deixou lá separadinho, aí tu vai olhar, pá, tem 250 só agora. E aí, como é que faz? Já foi. E tu nem viu. Então, isso deve ser um desafio para ti na parte da comportamental. Né? Cara, bastante, porque é o que eu sempre falo, as pessoas olham o cartão de crédito muitas vezes como um vilão, que eu até falei anteriormente, mas usar da maneira correta, cara, é um facilitador. Porque às vezes tu pode ter ali talvez 2 mil reais, um exemplo, né? E tem uma compra de algo que vai te custar 2.500, né? Então, poxa, tu talvez não tenha o dinheiro ali para te poder pagar. Mas com o cartão de crédito com um bom limite, tu pode ali fazer a compra, ficar com dinheiro ainda na compra, né, para poder ter um giro de caixa, digamos assim, e pagar parcelado. O problema é que as pessoas acabam parcelando tudo de forma desvairada, digamos assim, de forma descontrolada. Então, ok, tu parcelar algo que depois, nos próximos meses, tu vai realmente conseguir pagar na fatura, ok, beleza. Porque as pessoas não pensam nisso. Ah, não, eu vou ali e vou passar mais essa parcelada. E assim começa a parcelar inconscientemente várias e várias vezes. E aí, quando vai ver a fatura do cartão de crédito, tá o quê? Tá gigante. Poxa, mas como assim? 4 mil reais? Mês passado tava 2. Não, beleza, cara, mas tu viu que tinha ali uma folga no teu cartão de crédito que tu pagou a fatura? Isso acontece muito, né? Isso não é normal. A pessoa paga a fatura talvez no dia 5. No dia 6 ela tá usando o cartão de crédito. Porque ela sabe o quê? Que liberou o limite. Não, agora tô de boa pra usar de novo. Na verdade, não é bem assim, né? Não, e muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Prolongam as parcelas. Então, 10, 12 vezes. Pô, 10, 12 vezes é um ano. Exato. E aí se esquecem que as parcelas vão se somando. Então, num mês, tu parcelou lá 1.500 em 10 vezes. Então, tu tem 150 no mês. Exato. Aí, daqui a pouco surgiu mais outra coisa, mais 200 no mês. Já foi para 350. Exato. E assim as parcelas vão se somando. Quando vê, aqueles teus 2 mil de orçamento explodiram em função de uma soma de parcelas e pequenas compras que tu vai fazendo no mês. E aí vai tudo pelos ares, né? Então, é aquela coisa, mas eu só gastei 50, só gastei 70. Mas de 50 em 70 dá 120, e aí tu fez isso ali 10, 20 vezes, já deu lá 2.400 reais. Cara, e agora até trazendo de novo essa parte das milhas, com esse absurdo que aconteceu com 2, 3 milhas, que eu acabei sendo afetado também, eu acho que nesse sentido tu
teve algum baque no teu serviço, né, do que tu oferece, na tua consultoria, que as pessoas ficaram um pouco mais desconfiadas também? Poxa, mas milhas, já aconteceu com 2, 3 milhas, não sei se é certo, se está correto. Afetou de alguma forma negativa o teu trabalho ou não? Talvez com isso foi até um potencial a mais para te explicar e as pessoas entenderem como funciona isso. Olha, esse caso da 1, 2, 3 milhas foi lamentável, porque prejudicou a vida de milhões de brasileiros, né, que tinham comprado passagens para viajar sozinho, em casal, em família, grupos de viagem que não conseguiram realizar, às vezes, um sonho, né? Porque com viagens a gente lida com o sonho das pessoas. Totalmente. E elas ficaram a ver navios. E também tenho vários amigos e conhecidos que tiveram prejuízos enormes, porque trabalham no ramo de milhas, gente que ficou aí com 30, 50, 300 mil reais para receber de 1, 2, 3 milhas, Hot Milhas, né? O grupo, né? Que acabou quebrando pelo seu modelo de negócio. E o que acontecia exatamente com 2, 3 milhas é que eles não te vendiam a passagem, eles te vendiam uma promessa de passagem. Então, que eram as chamadas passagens flexíveis. Então, tu comprava uma passagem hoje, digamos, para 10 de julho. Tá? Perfeito. Só que a tua passagem não era emitida imediatamente em 10 de julho. A tua passagem, ela podia ter aquela variação de mais ou menos 3 dias. Então, tu tinha que estar preparado para voar 7 de julho ou até 13 de julho. Então, tu não tinha, a partir do momento que tu pagou a tua passagem, tu não tinha a certeza do dia da tua viagem. Então, nisso já era uma passagem flexível. E se tu for pensar em milhas, a partir do momento que tu tem as milhas na tua conta, tu entra no site da companhia, tu entra no site da Azul, por exemplo, tu entra ali, faz o procedimento, coloca os teus dados, achou a tarifa, né? Coloca os teus dados, faz todo o procedimento de compra da passagem com as milhas, escolheu a tua data. A partir do momento que tu emitiu a passagem, tu recebe o teu código de reserva na data que tu escolheu, no horário que tu escolheu, na mesma hora. Então, tu já tem ali a tua garantia de passagem na mão. Então, isso gerou um pouco de confusão, né, para as pessoas. 1, 2, 3 milhas é golpe. Mas não, eles usavam um nome que facilitava para eles no mercado, né? 1, 2, 3 milhas, um nome fácil. Exato. Muitas propagandas nos aeroportos, mas acabou tendo esse desfecho lamentável, trágico, infeliz para muita gente. E ainda as pessoas ainda não recuperaram, né, esses valores altos, né? Então, tu pensar que alguém que estava ali trabalhando, suando a camisa, né, vendendo passagem, fazendo o seu negócio acontecer como agência, teve um prejuízo desse enorme. Então, tu pensar, imagina, uma família que tinha ali para receber 30, 50 mil reais e do nada acabou, cai tudo por terra. Então, é uma coisa que foi bem difícil. As pessoas até já nem tocam mais tanto nesse assunto, porque elas estão tentando digerir na esperança de ainda poder receber esse valor, né? Cara, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tinha comprado já para janeiro. Aí para Rio de Janeiro de novo. E, obviamente, o valor era muito baixo. Então, né, chamou bastante atenção e a gente começou a pagar no cartão de crédito ali para antes da viagem. E quando deu, acho que foi em setembro, se eu não me engano, né? Setembro ou agosto, acho que deu que estourou ali a polêmica toda. Eu até achava que talvez não ia ser afetado, porque, pelo que eu me lembro, era até dezembro ali as passagens que estavam com problema. E como a nossa viagem em janeiro, assim, bom, talvez a gente consiga se escapar, digamos assim, né? Mas eu fico pensando, poxa, se eu tinha uma viagem em janeiro, ainda assim, valor um pouco mais baixo, obviamente, né? Mas fiquei já bem chateado. Imagina pessoas que, por exemplo, da noite pro dia, realmente, teriam um sonho, né, que se prepararam totalmente, porque a gente sabe que a viagem, ela é um processo final da situação. A pessoa se planejou totalmente antes, emocionalmente, né, financeiramente, também dependendo. Sem dúvida. E aí tu chegar, simplesmente acabou, não vai acontecer, tu vai ter que realmente ir atrás dos teus direitos de algo que, cara, tu pagou pra isso. Então, eu imagino que deve ter sido bem complicado para essas pessoas que tiveram uma perca um pouco maior, digamos assim, tanto de valor quanto de sonhos, né? Porque eu ia pro Rio de Janeiro, mas, ok, já tinha ido. Seria novamente, né, uma ida, mas se tivesse sido a primeira vez, com certeza eu tinha ficado muito mais triste, mais abalado, porque, cara, seria a minha primeira experiência no Rio de Janeiro, primeira experiência viajando de avião,
Então, olha o quanto afeta não só a parte financeira, né, a parte emocional. Eu pego muito nisso. A gente sempre acha, poxa, finanças é algo somente de números. Não, não é, né? A gente sabe que as finanças estão totalmente atreladas à parte emocional. Quando a gente está mal financeiramente, a gente não está só mal financeiramente, a gente está mal financeiramente e emocionalmente. E a gente já sabe disso, que pessoas que estão mal emocionalmente têm tendências a terem decisões piores ainda na parte financeira, porque já está abalado. Então, é difícil tu parar, raciocinar, pensar da forma correta. Tu tá ali com 1 trilhão de coisas na cabeça e fica mais difícil tu tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, quanto é importante a gente estar realmente bem alinhado, bem planejado financeiramente, para que assim a gente possa conseguir tomar uma decisão mais correta. Até pegando um outro ponto, cara, falando um pouco do teu serviço, eu queria entender, tu começou essa parte assim, de consultoria com milhas há pouco tempo? Ou primeiro tu estudou bastante para depois se arriscar um pouco a ajudar outras pessoas? Como é que foi mais ou menos esse processo? Então, eu comecei a estudar as milhas lá em 2020. Uhum. Então, de lá para cá já são 4 anos, né? Fiz vários cursos. Então, eu fiz cursos, por exemplo, que me ensinaram primeiramente a acumular milhas. E aí, ao longo do tempo, eu vi que aquilo não foi suficiente. Uhum. Porque muita gente, às vezes, acumula bastante milhas, só que quando chega na hora de fazer a emissão das passagens, elas têm muita dificuldade em achar passagens e aí elas travam. Porque aí foi difícil de juntar aquelas milhas, arranjar uma transferência e aí gera aquela trava. Uhum. E essa trava, às vezes, é gerada pela falta de um conhecimento mais completo, né? De um conhecimento em emissões, por exemplo. Porque se tu for pensar, aqui a gente mora aqui no sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Então, se tu for pensar Porto Alegre e essa pessoa faz muitas viagens, digamos, quer ir para Florianópolis. Só que aí ela acumulou os pontos na Gol. E a Gol não tem voo direto para Florianópolis. Entendeu? Então, às vezes tu não saber qual companhia te atende e tu simplesmente transferir os pontos porque surgiu uma promoção para aquela companhia, Não é o suficiente. não é o suficiente. Então, tu tem que ter um conhecimento para poder direcionar os teus pontos. Então, aí eu passei a fazer curso de emissões, que mudou completamente a minha relação com o mundo das milhas, porque aí tu começa a ver que tu pode tirar muito mais proveito daquilo que tu aprendeu e daquilo que tu se esmerou para conseguir juntar. Porque se tu for pensar assim, acumular milhas é uma mudança de comportamento muito grande, né? É aquilo que eles chamam, eu não gosto muito desses termos em inglês, né? Mas tranquilo, aquele eu não sou muito fã. Mindset, né? Mudar o teu mindset, né? Mas a gente pode usar ali de girar uma chave. Uhum. Porque eu até gosto de dizer que a gente é usar o sistema a nosso favor, né? Então, que é uma coisa que tem muito facilitada que tu pode usar a teu favor. Então, por exemplo, tu vai fazer uma troca de um celular, né? Aquele teu celular dos sonhos lá, baludo, vou comprar um telefone. Os telefones hoje, os tops de categoria, estão aí 5 a 8 mil reais, mas vamos dizer 5 mil reais. Uhum. Tu vai fazer a troca desse telefone. O que a pessoa normal, sem conhecimento, vai fazer? Ela vai ou numa loja online, vai lá, comprou o telefone, pagou 5 mil, parcelou em 24 vezes, ou pagou à vista mesmo, porque é o meu sonho, juntou aquele dinheirinho, pagou à vista 5 mil, o que ela ganhou? Só o telefone. A partir do momento que tu tem esse conhecimento em milhas, tu vai fazer o quê para comprar esse telefone? Tu vai num programa de fidelidade, por exemplo, da Livelo, vai ver lá a gama de lojas parceiras que ela tem. Então, tu poderia comprar o telefone no Ponto, na Magazine Luiza, na Fast Shop, Casas Bahia. Todas essas lojas têm parcerias. E de tempos em tempos, elas oferecem promoções bonificadas. Então, por exemplo, se tu pegasse uma promoção top de telefone, tu teria ali 10 pontos por real gasto. Então, esse telefone de 5 mil reais se transformariam automaticamente em 50 mil pontos. Então, tu tem 50 mil pontos na Livelo.
Aí tu, guardou aqueles 50 mil pontos ali, que eles vão ter pelo menos ali 2 anos vivos ali dentro do programa, né? Se tu não for assinante, né? Se tu for assinante, os pontos nunca expiram. Ah, tem mais detalhe, então. Tem mais esse detalhe. Tá, show. Então tu tem lá 50 mil pontos. Então daqui a pouco surgiu uma promoção de transferência, tu não é assinante nem nada, tu vai ter ali 50% de bônus. Então aqueles 50 mil se transformam em 75 mil pontos, 75 mil milhas, já na companhia. Então se tu for pensar, na mesma emissão que eu vi ali para o Ceará, né, para Recife, estava R$ 5.200, com esses 75 mil pontos, tu pagaria essa viagem. Então, o telefone te gerou uma... sairia, digamos, de graça, porque tu ia pagar 5 mil para viajar para o Nordeste e recebeu isso em pontos e emitiu uma passagem. Então, essa é a grande questão, tu fazer com que as tuas compras do dia a dia se transformem em viagens. Cara, isso aí tu falou, é chamada fazer a bola de neve virar positiva, né? Porque quando a gente fala de cartão de crédito, virou uma bola de neve, meu Deus. Cara, tá mudando o fluxo da bola de neve, tá mudando a positividade dela. Fazer ela ficar positiva pra ti. Com certeza, e isso não serve só pra... eu dei um exemplo do celular, mas a pessoa quer trocar uma televisão, quer comprar pneu, pensa no supermercado. Hoje, na internet, tu só não compra os perecíveis. Às vezes tu não consegue comprar carne, comprar sim. Né, o pão francês, o nosso cacetinho aqui. Mas, tu consegue fazer uma série de compras de artigos que tu precisa dentro de casa. Pode fazer tudo online. Então, tu faz isso, por exemplo, produtos de limpeza. Amazon tem tudo. Tem comida e às vezes mais barato que no próprio supermercado. Então, as pessoas, eu gasto 1.000, gasto 2.000 de supermercado. Se tu separar a parte do que é perecível, ali que tu não vai comprar online, né? Laticínios, carne, né? Pães e tal. Se tu separar o restante, praticamente tudo tu pode comprar online. E essas lojas que vendem isso online têm essa mesma bonificação. 5 pontos por real, 3 pontos por real, eventualmente ali 10 pontos por real. Então, tudo isso tu pode fazer, porque as grandes lojas, né? Os grandes marketplaces vendem todos esses tipos de produto. Esse tipo de coisa não é divulgado, cara. Isso que tu falou foi um ponto bem importante. Por exemplo, eu trabalho com finanças e confesso, não sabia disso. Justamente por esse motivo tu tá aqui, pra gente poder, né, propagar isso pra mais pessoas ainda. Se eu que sou da parte de finanças, né, tô sempre por meio, por dentro, entendendo, querendo saber um pouco mais, cara, quem tá no dia a dia, na correria, dificilmente vai ir atrás e vai saber disso. E o que tu falou ali são coisas normais, ou seja, todo mundo come, todo mundo, né, precisa comprar, se alimentar. Então, não necessariamente precisa ter uma alta renda nesse sentido. Então, a pessoa, talvez de classe média, baixa, alta, enfim, ela também é possível, claro, com um tempo um pouco maior ali de compras, chegar a um objetivo de planejamento. Não necessariamente que a pessoa precisa ganhar muito dinheiro para conseguir fazer esse tipo de coisa. Não necessariamente precisa de muito dinheiro, porque, por exemplo, todas as pessoas usam um telefone celular e chega um momento que tu vai trocar, porque o telefone tá trancando, ou tu não tem mais memória, ou porque tu simplesmente quer um telefone novo. Então, tu vai fazer uma compra dessa, às vezes uma boa compra já te gera uma baita viagem. Legal. Né? Então, por exemplo, uma compra, a mais significativa, né, que eu fiz até hoje, que me deu o maior número de pontos, assim, porque foi uma compra realmente um pouco mais elevada, a gente estava com a necessidade de trocar os colchões de casa. E aí eu fiquei pensando, que loja que eu vou usar para conseguir somar os pontos com cartão, com o meu sistema de milhas, né? E aí eu não encontrava, e olhava nos marketplaces e aí não tinha o modelo que eu queria de colchão, porque às vezes a loja oferece muitas coisas, mas não de acordo com o que a gente queria, e às vezes tem aquelas restrições, que só podem ser os produtos vendidos e entregues por aquela loja. E aí eu fiquei pensando, vou ter que descobrir alguma loja que tenha colchão. E aí eu vi uma parceira da Livelo, que era a Zissu, que vende colchões, travesseiros, aqueles colchões que vêm embalado a vácuo, que vem numa caixa e tal. E aí eu pensei, olha, tá aí a solução. E aí eu procurei um pouco sobre a marca, me informei ali com um consultor de colchões, e ele disse, não, cara, a marca é boa, tem 10 anos de garantia, tem aqueles 100 dias para te testar o colchão e tal. E aí eu pensei, bom,
eu acho que aí tá um investimento. Deu a conta total ali, deu R$ 7.700. E a Zizu, em parceria com a Livelo, estava dando 10 pontos por real gasto. Então, dessa compra, eu fiz 77 mil pontos. E aí, tu vai pensar, de novo, naquele mesmo padrão, porque as coisas são isso. Tu acumula os pontos no programa e espera uma transferência bonificada para mandar para a companhia aérea. Então, esses pontos foram para a Azul. Eu tive 100% de bônus, porque eu sou assinante do clube, e esses pontos me geraram 154 mil pontos. Então, eu podia fazer aquela emissão para 4 pessoas, 72 mil pontos. Ainda sobra. Porto Alegre, Recife, voo direto, e ainda me sobravam 82 mil pontos. De 2 vezes para Recife. Podia ir 2 vezes para lá. Podia, por exemplo, levar o restante da minha família. Eu quero levar minha irmã, minha mãe, né, minha outra irmã. Dormindo com os colchões. Todo mundo, exatamente. Então, às vezes, uma boa compra te resolve a vida. Porque todo mundo tem que fazer alguma compra, algum investimento. E se tu fizer isso focado, pensando em viajar, em acumular pontos, tu vai ter a viagem praticamente de graça. Tu só vai pagar a taxa de embarque. Tá falando de 7.700, né? Foi mais ou menos esse valor. Isso. Ok, mas isso numa compra. Porém, se tu pegar esses 7.700 e parcelar e dividir isso em 3, 4 faturas, é a mesma coisa, não é? Sim. Então, ou seja, as pessoas acabam pagando 2, 3 mil por mês de fatura de cartão de crédito e tem um salário ok, não ganham acima de 10 mil reais, não tem nada absurdo. Sim. E consegue com essa mesma possibilidade que tu acabou de falar agora. Cara, ok, tu fez numa fatura, ok, mas a pessoa talvez pode pagar ali, eu pago quanto de fatura de crédito? Fatura de cartão de crédito. Pago 2. Pago 3. Mas, cara, tu pega essa uma média, num ano, quanto ela paga de fatura de cartão de crédito? Mais de 10 mil reais. Ou seja, se fizesse esse planejamento aí, ela conseguiria ir pro Ceará. Sim, não, isso poderia acontecer na forma de diversas compras. Uhum. Então, pequenas compras que tu vai fazendo ali, sempre que tu comprar alguma coisa, tu fizer de forma bonificada, pensando nas milhas. Então, por exemplo, tu vai ter um gasto de 300 reais com um produto de limpeza. Uhum. Mas aí tu pontuou com 5 pontos por real. Então, aqueles 300 reais já viram 1.500 pontos. Né? E tem gente que gasta isso no mês, em produto de limpeza, vai amaciante, sabão em pó, produto pro chão, papel higiênico. Então, são coisas que somam no lar. Eu faço as compras lá de casa, a parte da limpeza é algo que pesa bastante. Então, se tudo tu for direcionando para isso, tu vai ter sempre um acúmulo de milhas ali todo mês entrando. Então, realmente mais trabalhoso, digamos assim, porque tu tem que fazer tudo online e às vezes muitas pessoas têm essa dificuldade do online, né? Gostam de loja física, ficam desconfiados de pagar online com cartão de crédito, mas as pessoas não são obrigadas a fazer o pagamento com o cartão de crédito para obter esses pontos. Porque a partir do momento que tu tá comprando numa loja parceira de um programa de fidelidade, tá? Tu escolheu lá, digamos, uma televisão. Uhum. Quer comprar uma TV bacana para ficar na sala curtindo ali um filme no teu final de semana com a patroa e a família. Mas tu não quer usar o cartão de crédito. Então tu pode ter a grana cheia para comprar, pagar num boleto, pagar num Pix. Tu pode pagar na forma de pagamento que aquela loja parceira oferece. Então, não necessariamente tu precisa ter o cartão de crédito para pontuar. Aqueles pontos que estão ali prometidos, tu vai ter da mesma forma, independente do meio de pagamento que tu usar. Então, o cartão de crédito, de novo, ele é uma ferramenta. E usando o cartão de crédito, tu acumula 2 vezes. Porque tu acumula nos pontos que vão somar na tua fatura, mais os pontos somados do programa de fidelidade com a parceria das compras bonificadas. Então, tu acaba acumulando 2 vezes. Cara, tô falando agora, eu confesso, eu me mudei faz 1 mês ontem. Não, lá vem. Então, eu tô falando isso aí, é o mesmo sentimento da pessoa que nunca investiu na vida e começa, poxa, olha o quanto tempo eu perdi investindo, sem deixar de investir. Tô falando agora, cara, geladeira, TV, tudo isso aí, a gente acabou. É aquilo, né? Quando a gente lida com sonho,
até mesmo, gente, para quem é um educador financeiro, planejador financeiro, a gente também acaba pecando em algumas coisas. Pela falta de conhecimento, mas e desse deixando me levar pela emoção. E, cara, o que tu falou aí, eu sei que eu já pude ter alguns pontos bem relevantes com essa parte da mudança. Então, o quanto é importante a pessoa ter uma informação e principalmente ter alguém que pudesse, talvez, ali fazer a orientação correta. Né? Exatamente. Essa dor que tu tá sentindo agora... Eu só falei, meu Deus do céu. Essa dor que tu tá sentindo agora, ela é muito comum de quem ingressa no mundo das milhas e começa a aprender sobre isso. Então, aquela dor que eu tive lá em 2020, de ter visto tudo que eu já gastei, quanto dinheiro jogado fora, Exato. né? Quantas viagens perdidas, isso a gente tem que esquecer. Exato. Esquece e segue em frente. Segue em frente. Nova vida dali em diante, porque a gente tem que ter a consciência que a gente fez porque a gente não sabia. A gente fez da melhor forma que podia fazer daquele momento. Não se julgar, né? Não dá pra ficar, porque senão... Tu entra em parafuso. Não, cara, eu tô aqui conversando contigo e tu fala, meu Deus, eu acho que eu acho não, tenho certeza, eu rateei muito, mas tudo bem, tranquilo, vamos... Não, faz parte da caminhada, mas agora, agora tu já sabe, preciso de novos artigos pra casa. Uhum. Então, tem uma série de lojas que podem te ajudar nisso. Pô, quem tá construindo casa, tem lojas que tem material de construção, tem chuveiro, torneiras, misturadores, coisas que às vezes tem um custo relevante numa obra, né? Eu já reformei banheiro em casa, então às vezes tu vai ver, pô, os misturadores ali, pô, é uma coisa que pesa bastante no orçamento. Numa obra de banheiro, por exemplo, os metais são das coisas mais caras que tem. Cerâmica, coisa, isso aí tu dá um jeito, mas, pô, metais é uma coisa que é cara. Então tu tem diversas lojas que tu pode se apoiar e essas de construção... Seguidamente tem ali 10 pontos por real gasto. Então, é questão de se orientar. Porque se tu vê a gama de lojas parceiras que tem, a quantidade, a diversidade, todos os tipos de lojas, para todos os bolsos, dá para te pontuar sempre. Praticamente tu fazer 2 sonhos ao mesmo tempo, né? Porque imagina, a pessoa tá ali construindo uma casa. Ou seja, tá construindo um sonho. E a partir disso, ela usa o que ela tá tendo de custo com a construção de um sonho para realizar um outro sonho. Exatamente. Cara, é sensacional isso. É como dizem ali, juntar a fome com a vontade de comer. Então, o que eu falo muito, assim, é de transformar os gastos do dia a dia, os gastos que tu já tem, ou aquilo que tu já viria a gastar, transformar tudo isso em pontos e depois em milhas para te poder viajar. Então, para te poder realizar sonhos. Então, é como se tu estivesse obtendo, através dos teus gastos, uma recompensa. Uma recompensa. Porque tu ia gastar de qualquer forma. Então, tu ir numa loja física ou comprar online sem fazer o uso desse conhecimento, tu tá literalmente queimando dinheiro, tá jogando dinheiro fora. E, cara, tem algum caso, assim, que tu lembre de uma transformação que a pessoa... Cara, olha o quanto eu podia ter gastado e não gastei porque eu tive a tua ajuda, a tua orientação. Tem algum case, assim, pra falar pra nós que tu lembre, realmente, assim, que tu, poxa... Cara, tem um amigo que ele não sabe absolutamente nada de milhas. Uhum. Né? Eu visitei ele agora no início de fevereiro, ali no feriado de Iemanjá, né? Navegantes aqui, que é feriado. Então eu fui até Florianópolis, inclusive fui até Florianópolis, ida e volta com milhas. Né? 7.000 pontos. Paguei só os R$100 da taxa de embarque. Meu Deus. Né? Então, 7.000 pontos, se tu fosse pensar ali, pontos da Azul, um valor de mercado de pontos da Azul, daria ali 7.000 pontos, daria R$140. Mais os 100 da taxa de embarque, R$240. Isso não dá nem a passagem de um ônibus leito para ti ir até Florianópolis. E foi ida e volta, voo direto. Então, eu cheguei lá em Florianópolis e ele tava para comprar um notebook. E aí ele veio, Guto, tu que é bom nessas coisas aí de eletrônico e tal, me dá uma dica de um computador aí pra comprar. Aí eu falei, cara, notebook tem vários, com mais ou menos quanto é que tu quer gastar aí? Ele falou, no máximo ali uns 3, 4 mil no máximo, e também queria comprar um monitor
E aí, quando eu olhei, eu falei, bah, mas esse teu teclado e o mouse aqui estão pedindo passagem, né? Então, eu falei, cara, hoje tá tendo uma promoção, né? Era uma promoção com a Amazon, 5 pontos por real gasto. E aí, entrando na Amazon ali, bah, mexi aqui, mexi lá, achamos um computador bem legal, que um outro amigo também tinha dado referência, né? Uhum. E eu achei uma promoção para ele de um monitor, que ele é doutor em história, né? Então ele fica muito tempo ali focado com tela, 2 telas e tudo mais. Então eu achei um monitor bacana, que ele pode virar para vertical para fazer leituras. E mouse e teclado Bluetooth, né? Acabar com aquele monte de fio. E aí tudo deu R$4.000 que ele já iria gastar. Nesse 5-1, né? 5 pontos por real, ele fez 20 mil pontos. E quando eu fui olhar ali a conta da Livelo dele, né? Até para fazer um registro ali, né? Ele tinha 517 pontos. 517 pontos. Que ele deve ter feito umas comprinhas aqui e ali, não usa, praticamente não usava o cartão. Então ele saltou lá para 20 mil pontos. Uma compra de uma compra. Né? E vários que eu já lancei ali nos próprios stories, né? O amigo ali comprou o telefone da Samsung, que periodicamente eles fazem promoções com a Livelo. Ela não é uma parceira fixa da Livelo, mas quando a Samsung entra, ela sempre faz a promoção ali de 10 pontos por real, 15 pontos por real. E ele aproveitou uma dessas de 15 pontos por real e numa compra ali ele fez 89 mil pontos, né? E bem junto que ele tinha comprado, estava tendo promoções para a Europa. Então, com aqueles pontos ali que ele tinha feito, transferindo para a companhia aérea, ele podia ir ele e a esposa para a Europa. Então, é o poder do conhecimento. E ele descobriu o mundo das milhas e, claro, me acompanhando ali, foi pegando mais umas dicas, mas ele descobriu o mundo das milhas de uma forma também um pouco dolorosa. Porque ele... Eu acredito que todos descobrem dessa forma. Eu não consigo achar outra forma de ser assim, não, vou começar de boas aqui, não. Acho que é sempre doloroso. Não, poxa, é difícil de absorver, assim, porque é uma coisa tipo, pô, como é que esconderam isso de mim por tanto tempo? E aí ele tava viajando, ele e a esposa, encontrou com um casal de amigos em Nova York e tal, depois eles iam para Paris, estavam fazendo uma viagem de casal, né? Ele tem 2 filhos já maiores, né? Acima de 10 anos, então... Estão curtindo mais agora. Então, estavam conseguindo curtir mais, porque eles disseram, se vocês quiserem ir, viagem para caminhar e coisas, cara, não, então vamos ficar por aqui. E aí, o que aconteceu? Quando ele estava lá em Nova York, conversou com o amigo e tal, ele falou, as passagens estavam caras pra cá, né? Gastei um balaio de dinheiro aqui e tal. Tu conseguiu um pouco mais barato, mais em conta? Aí ele diz, eu vim com milhas. Eu paguei as taxas de embarque e tô aqui com milhas. Aí o cara, como assim milhas? E aí o cara tinha feito viagem nos Estados Unidos, Europa, com milhas. Então, ele juntou milhas por um tempo relevante, achou boas tarifas e conseguiu fazer a emissão, né? E uma coisa que a gente tem que ter consciência é que quanto mais tu gasta, mais retorno em milhas tu vai ter. Quanto mais produtos tu compra, né, com os benefícios das compras bonificadas, mais pontos tu vai ter. Então, tem pessoas que trocam de telefone todo ano. Lançou um novo, ela compra outro. A TV, antes era digital, aí comprou. Aí veio 4K, comprou. Agora tem TV 8K, comprou. Então... Com essas trocas já podia estar fazendo... Com essas trocas, tu vai acumulando pontos. Então, tudo isso vai gerando viagens. Então, ter essa consciência. Claro, eu gasto muito pouco. Tu vai conseguir juntar poucos pontos, mas se tu direcionar nessa parte das compras bonificadas que acabam amplificando esses poucos pontos, consequentemente, tu vai conseguir fazer algumas pequenas viagens. Mas se tu for pensar em Rio de Janeiro
E daqui Porto Alegre, Rio de Janeiro, tu consegue fazer com 10 mil pontos, 14 mil pontos. Então, isso não é uma coisa absurda de se conseguir. Isso ir e volta com o acompanhante ou sozinho? Não, isso sozinho. 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 Mas ainda assim, poxa, Então, relevante. não é nada absurdo. Se tu fizer ali, tiver um gasto por determinado tempo ali, por exemplo, de R$1.400, 10 para 1, tu tem 14 mil pontos. Então, por isso que eu digo que às vezes uma compra muda o jogo. Muda o jogo. Já ganhou uma viagem. Bacana. E se tu for pensar isso ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, no prazo que duram esses pontos, tu vai ganhando uma viagenzinha aqui e ali. Até tu conhecer esse mundo das milhas, já tinha viajado, acredito eu, né? Já era um cara que gostava de viajar ou não? Então, cara, assim, isso é um pouco da parte da minha história, assim. Uhum. Eu fiz a minha primeira viagem de avião com 27 anos. Hoje tu já tem... Quer falar a idade para o pessoal aí? Hoje eu tenho 39 anos, né? Tá muito bem, pessoal. Então, foi difícil, cara, viajar só com essa idade, porque eu vivia num círculo de amigos que sempre viajavam. Então, os caras, fui pro Rio de Janeiro, fui pra Disney, fui pra cá, fui pra lá. E eu pensava, nunca andei de avião, cara. E... Chamada pressão social, a gente acaba tendo assim. um pouco assim, mas eu sempre fui bem acostumado com isso, assim, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, desde sempre, viajar de avião nunca foi algo barato. Né? Então, eu venho de uma família de 5 irmãos. Né? E praticamente todo mundo andou de avião tarde. Tirando uma única exceção, que foi a minha irmã, a Camila. Já tava nesse mundo meio... Não. Antes? Ela foi pra Disney quando ela fez 15 anos. Bacana. Um esforço, né? Absurdo. Soberbo da minha mãe e do meu pai, que sempre se dedicaram muito, né? Para que a gente tivesse bons estudos, boas referências. E foi a primeira grande viagem. Então a família ficou eufórica com aquilo. Tipo, a Camila tá indo pra Disney. Era o sonho deles, mas o sonho da família também. Mas se materializou um sonho de todo mundo. Porque foi algo que, tipo, ninguém ficou contrariado dela tá indo. Foi uma coisa que ela mereceu. A gente fazia inglês desde cedo. Uhum. E ela sempre muito dedicada, tinha um inglês fluente. E a mãe pensou, por que não? Por que não? E surgiu a oportunidade bem na época que a turma dela estava ali pronta, iam as amigas e deu aquela liga do universo e rolou. Então, passagem de avião sempre foi algo caro. E antigamente os pontos e as milhas, eles vinham só de quem voava muito. Então o retorno era por voo. Né? O que hoje chamam aí dos pontos qualificáveis que tu faz voando, né? Uhum. Antigamente era só assim. E hoje, né, com essa mudança de mercado, com a entrada desses marketplaces, dos programas de fidelidade crescendo muito, faturando muito, dão possibilidade para as pessoas de acumularem pontos de outras formas. Então, as pessoas começam a ter um acesso mais facilitado a viajar que elas não tinham antes. E as empresas também foram espertas, porque elas perceberam que, cara, se eu fizer só para um grupo seleto de pessoas que tem essa rotina de viajar bastante, ok, eu vou ganhar X. Porém, se eu tiver a possibilidade de distribuir isso para mais pessoas, cara, eu vou ganhar X e Y. Então, todo mundo ganha, na verdade. Sim, exatamente. Se tu for olhar os balanços das empresas, a Smiles, às vezes, ela fatura muito mais do que a própria Gol. Então, o programa de fidelidade, com o que ele movimenta, com as compras, com compra de pontos, com transferências, com toda essa movimentação financeira, às vezes é muito mais vantajosa para ela ter isso rodando e alimentando os próprios voos, né? Porque aí avião não voa vazio, né? Exatamente. Então, tu precisa ter gente lá dentro. Então, elas não estão pagando no dinheiro a passagem, mas tem as taxas de embarque, tem as parcerias que geram esses pontos para que as pessoas viajem com milhas. Então, tudo isso tá dentro do jogo para as companhias e para os programas de fidelidade, né? Cara, até queria conversar um pouquinho dessa parte. Que objetivo tu tem, assim, com o teu conhecimento em milhas, que tu quer passar para as pessoas? Tu tem algum propósito que tu
tem nesse foco? Pra falar pra nós aí, pra gente poder finalizar legal. Assim, o meu propósito é que as pessoas possam viajar, cara. Porque viajar geram memórias, assim. Experiências, né? Experiências, exatamente. Então, principalmente, né? O meu objetivo inicial foi que eu pudesse viajar com a minha família. Então, ter experiências. Então, é algo que eu lembro pouco da minha juventude, porque a gente fazia viagens pra praia. Era o que dava. Então, É o máximo, né? era o que dava. Litoral sul aqui, e pá, o supra-sumo. Até contei pro meu filho de noite essa história. Era que a gente tirava férias em Garopaba, a família inteira junto. Vamos pra Santa, ao invés de passar aqui no Pô, e aí, pá, que eles foram belos anos. Eu devia ter ali 14, 15 anos. E, aquilo, era fantástico. E aí eu até tava contando pro meu filho um pouco da história, né? Eu fui com meu pai, né, de ônibus. E aí ele falou, de ônibus, pai? Um monte de horas. Outra vez. Porque, pô, ele já começou a andar de avião, já sabe as companhias, vê que eu tô ali sempre, pô, fazendo cotação de passagem, né, mandando orçamento pra cá e pra lá. E aí ele falou, mas 6 horas de viagem. Então, pô, fui com meu pai, a gente andou, foi nas imobiliárias, viu uma casa que coubesse todo mundo. Naquela época, pra ir todo mundo, a gente alugou uma besta, né, que era a van de antigamente. Tal, foi todo mundo pra Garopaba. E, pô, isso me marcou até hoje. Tá aqui hoje falando sobre isso. E então, ver os meus filhos viajando hoje. Tipo, a gente foi pro Rio de Janeiro. 2 anos atrás, se eu não me engano. E aí a gente levou junto o meu cunhado, né? A esposa dele e aí as 2 primas, que regulam de idade com eles. Então, pô, fomos em 8 pro Rio de Janeiro. Tudo com milhas. Então, isso, ali na época, para nós, gerou uns R$8.000 de economia. Né, com os bilhetes da passagem, porque tava dando mais ou menos 1.500 por pessoa. Sim. Tá? Então, teve mais uns descontos e um pedacinho a gente pagou com dinheiro. Sim. Hoje, se tu perguntar para eles de memórias deles, eles lembram de tudo, cara. Da praia, Cristo Redentor, né, o Museu do Rio de Janeiro lá, o Aquário. Aquário, muito bom. Então tudo isso eles lembram. A gente foi para Porto Seguro, também com milhas. Economia de mais de 4.000 em passagens. Eles lembram de tudo, do hotel, da praia, das escalas, de que companhia que a gente vai agora e tal. Então, mas pai, a gente não ia de Azul, mudou para Latam agora. Eu falei, deu um problema no voo da Azul, a gente teve que trocar. Acaba envolvendo a família inteira, não só... Acaba envolvendo a família inteira. Então... O meu desejo, assim, é que as pessoas possam usufruir disso. Porque o brasileiro, ele luta muito para ter o seu ganha-pão, para poder fazer as suas compras, né? Independente se a pessoa ganha, tem um salário mais modesto ou gasta 50 mil por mês, tu transformar isso em benefício para a pessoa é algo bem relevante. E em viagens, que é algo que tu gera memórias, que tu gera prazer, não são coisas, né? Exatamente. Não são coisas, né? Então, é algo que alimenta, até me arrepio aqui. Então, é algo que alimenta a alma, né? Então, a vida acontece fora de casa. Numa viagem, tu pode conhecer novas pessoas, né? Então, ter novas ideias, porque quando a gente acessa novos lugares, a gente acessa novas pessoas, a gente acessa novas ideias, né? A gente tem insights e isso nos leva a novos resultados em tudo que a gente está fazendo. Então, tu conhece uma nova cultura, nova culinária, tudo isso está envolvido na viagem. Então, e isso te tira um pouco daquele mundo que a gente vive. Na bolha, acostumado só com a nossa cidade. Então, às vezes, a pessoa só trabalha e não sai nunca. E ela poderia sair gastando só a taxa de embarque. Então, esse mundo das viagens é aquilo que a gente falou no início ali, né? A gente lida com um sonho. Então, poder viajar é algo que transcende um pouco na alma, assim. Então, o meu desejo é que as pessoas possam viajar e usar o sistema ao seu favor, cara. Usar as milhas porque elas funcionam de verdade.
Cara, sensacional, de verdade. Eu fiquei muito feliz da tua presença aqui. Eu acho que tu conseguiu ser muito claro com a tua ideia de propósito e também explicar um assunto que, quer ou não, ele é um pouco complexo, dependendo da situação, mas com o teu jeito de falar e principalmente a vontade de querer ajudar as pessoas, isso aí fica muito mais fácil, cara, de verdade. Então, tenho certeza que tu vai impactar muitas pessoas aí, muitas vidas de muitas pessoas. A minha já impactou aqui mesmo. Já mudou o meu mindset, como a gente vai te falar, a forma de pensar, acho que é bem bacana. E eu espero, cara, que tu continue, siga em frente nisso muito, né? A gente vai conversar. O que tu falou de sair da bolha, de poder se conectar com outras culturas, pessoas, foi através disso que a gente acabou se conhecendo. E a gente Exatamente. tá aqui justamente por isso, né? Por se conectar. E realmente, cara, um prazer mesmo. Muito obrigado pela tua presença, Valeu. cara. E quem quiser saber mais, né, sobre Divulga os aí, meus cara, com serviços certeza. aí, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Uhum. Tô lá como Augusto Furtado, também o @, ali, Guto Furtado Sou, né? Pode mandar lá suas dúvidas, suas necessidades, né? Eu tenho um trabalho de gestão de milhas, né? Que é para quem viaja mais vezes ao ano, tem um gasto mais elevado no cartão de crédito, ali acima de 10 mil reais. Por que tem essa diferenciação? Porque a partir de 10 mil reais no cartão de crédito, tu já consegue isenção na maioria dos cartões. Então é algo que geraria um empecilho para a pessoa, tipo, não quero gastar com anuidade, tu já consegue isentar a anuidade. Tu consegue fazer um acúmulo orgânico só de cartão de crédito já bem grande. Então essas pessoas acabam fazendo mais compras ao longo do ano. Então quando tu direciona essas compras para fazer compras bonificadas, tu amplifica ainda mais essa soma de pontos. E normalmente são pessoas que têm mais dinheiro do que tempo. Exato. E essa questão do tempo entra também na tua parte. Porque às vezes a pessoa parar para aprender sobre milhas, de transferências e emissões e companhia é um trabalho grande. Leva até 4 anos, né? É algo que leva tempo. Então, e muitas pessoas querem o imediatismo. Elas querem economizar o tempo delas e querem o resultado. Dessa forma, é válido tu ser imediatista, mas de forma inteligente. De forma inteligente. Tempo de qualidade é uma coisa que a gente preza muito. E nós, consultores, seja de mídia, seja parte de finanças, eu sempre falo isso. Nós somos pessoas que ajudam pessoas com o tempo, que elas sempre querem ou não perder tempo ou ganhar tempo. E é justamente o que o nosso serviço acaba proporcionando. Exatamente. E às vezes, em uma emissão, porque na parte da gestão de milhas a gente também cuida das emissões, né? Então, eu gerencio as milhas, gerencio o acúmulo e gerencio também as emissões, né? Então, numa boa emissão, às vezes o serviço da gestão já se paga. Então, tu ter o acesso a esse conhecimento, achar as tarifas adequadas e fazer uma boa emissão, ainda mais se a pessoa tiver disponibilidade, né? Tiver uma liberdade de tempo um pouco maior, às vezes um dia que tu mude a passagem por um dia antes, só posso dia 10, é um preço, mas se tu pode dia 9, quando vê, às vezes aquela ida cai pela metade o valor. Então, às vezes, uma emissão já paga todo o serviço de gestão de milhas. É o custo-benefício na essência. Exatamente. Perfeito. Cara, novamente, muito obrigado pela tua presença. Espero aí que tu continue nessa jornada que certamente é de sucesso e vamos pra cima. Muito obrigado, Lu. Parabéns pra ti também aí pelo esse projeto muito legal. Sucesso na tua caminhada. Vi aí que tu deu um novo passo. Com certeza. Né? Muito relevante aí na tua história, que tu já vem batalhando há bastante tempo. Então aí parabéns pela tua conquista e com certeza tu vai também adiante aí decolar com muito sucesso e principalmente com embasamento, né? Exato. Porque sem base não há crescimento que se sustente, né? Então... E a família na essência, que é uma coisa que tu pesa muito. A família é essencial, né? A família molda e quando tu constrói a tua família, ela que te impulsiona, né? Porque tu quer passar... Não o melhor, porque eu considero que eu tive o melhor. Da minha família. O melhor da minha família que ela podia me dar naquele momento. E eu tenho dado o melhor para os meus filhos que eu posso no meu momento. Mas o que eu posso dar além é aquilo que a gente conversou outro dia também, que é a questão das experiências e não das coisas. Né? Então,
viagens, teatro, passeios, museus. São as pequenas coisas. São as pequenas coisas que tu vai ver que a criança não esquece. Se tu perguntar o que tu ganhou tal dia no Natal. Se não foi aquele presente da vida, uma bicicleta, não vai lembrar, velho. Então, ele vai lembrar das coisas, ele vai lembrar de quando tu tava junto. E isso tem muito mais valor do que as pessoas pensam, às vezes, de, tem que dar, tem que dar, tem que dar. E às vezes se endividam em função disso e tu deve enfrentar isso também. Com Então, certeza. a família é a base de tudo. Cara, com isso, acho que encerramos por aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos. Valeu. E até a próxima.